Oi, amigos, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no qual a gente conversa no estilo um podcast. Já até peguei o meu chazinho aqui, ó. Tá bom, dona Helena? Porque aqui a gente é a senhorinha do chá. Ia fazer um Ashmir, mas tá quente pra caralho. Eu queria conversar com vocês hoje sobre temas financeiros, porque as pessoas me pedem muito no Instagram, né? Sempre que eu posto lá que eu invisto, as pessoas me perguntam como se eu fosse uma grande expert em investimentos. Conta como você investe, como você começou. A gente, na real, eu sou uma grandiosa leiga. E até nisso, a lei da atração funcionou comigo. Eu vou contar pra vocês. Mas começando assim, tipo, nesse tema de lei da atração, uma coisa que eu sempre acreditei, e depois lendo livros e tal. Tem um livro que eu já vou indicar aqui pra vocês lerem, que é aquele O Segredo da Mente Milionária. Bem clichêzão, mas é um livro muito bom. Ele é bem curtinho. E uma leitura super rápida. E ele tem uns insights, assim, sobre dinheiro muito bom. E um dos insights que ele fala, e é uma coisa que eu acredito muito, é que a gente tem que parar de demonizar o dinheiro. Hoje em dia eu ainda vejo muito na internet, tipo assim, às vezes alguém bomba por ser super humilde, e as pessoas, tipo, amam porque a pessoa é super humilde. E aí, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, as pessoas meio começam a tacar hate nessa pessoa só porque a pessoa começou a ter uma condição financeira melhor. Eu já vi algumas coisas disso. Já cheguei até a comentar com isso, assim, tipo, no Twitter sobre esse tema. E aí as pessoas, eu não vou ficar defendendo o rico na internet. E a questão não é defender a pessoa, o rico ou não. Até porque eu concordo que existe muito rico mala. Muita gente que acha que só porque tem dinheiro, tem uma condição financeira melhor, é melhor do que as outras pessoas. E eu sou totalmente contra isso. Tanto que nem gosto de estar perto muito, assim, de gente que é assim, sabe? Tipo, não é um ambiente que eu me sinto bem, não. Eu gosto de gente humilde. Eu gosto de gente que é da gente, sabe? Aí quando começa com muita frescuraiada, de muita ostentação, muita coisa, já. Ai, não é minha vibe. Mas eu também não julgo. Cada um, né? Eu tava até falando sobre isso na terapia, sobre os valores de vida e tal. Tem gente que o valor de vida é esse: ter carros de luxo, ter bolsas de marca, ter essas coisas. Não vou ser hipócrita, porque eu tenho umas bolsinhas de marca, assim, também, tá? Tive minha fase de querer comprar bolsa. Hoje, eu já não gastaria essa grana, não. Prefiro comprar da China lá, do AliExpress. Vocês estão vendo essa fofoca, gente? Que a China tá fazendo o Exposed. Tô quase, viu? Tô quase. Se eu aparecer com uma bolsa da Dior vermelha aí, vocês já sabem que é lá da China, do galpão da Temu. Mas, então, e aí fala sobre não demonizar o dinheiro, porque eu acredito nisso, e o livro meio que fala sobre isso também, que o dinheiro é uma energia. Então, se você tá sempre falando que dinheiro é ruim, que o rico é ruim, que quem tem dinheiro não é bom, sabe? A gente tem essas crenças, né? Não sei, pelo menos eu já ouvi isso. Acho que todo mundo já ouviu isso. Todo rico é assim, que não sei o quê, é safado, é malandro, não presta, é metido, é isso. Então a gente tem essa demonização de que a pessoa por ter dinheiro, ou o dinheiro em si, é uma coisa ruim, dinheiro não traz felicidade. A gente cresce acreditando nisso, mas, gente, qual que é o propósito? Tipo, vamos ser sinceros? Dinheiro traz conforto. Dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro proporciona liberdade e momentos muito legais. Então, eu amo dinheiro. Eu faço o Ho'oponopono, dinheiro abençoado da Beth Russo. Tipo assim, tudo que é de abundância e prosperidade, eu quero, sabe? Óbvio, né? Se você não tá com a cabeça boa, gente, você pode estar milionário ou você pode estar no limbo. Você vai estar ruim de qualquer jeito. Agora, tipo assim, o dinheiro pode pagar uma terapia também, sabe? Pode pagar uma viagem. Sei lá, gente. Pra mim, dinheiro traz felicidade. E é isso. E qual que é o sonho de todo mundo? Pelo menos o meu sonho. Não sei se é de todo mundo, mas o meu sonho, gente, é viver de renda. Sempre o meu sonho foi viver de renda. Quero botar lá não sei quantos mil investido e aí vai me pagar uma renda e eu nunca mais vou precisar trabalhar na minha vida. Esse era o meu sonho, ainda é. Só que eu tomei alguns caminhos errados nesse processo. Vou contar pra vocês como foi minha trajetória de investimentos e como eu invisto hoje em dia, né? Eu fui criada, meu pai sempre me ensinou a guardar. Isso também fala no livro, que você puxa os padrões financeiros dos seus pais. Então, se seus pais têm tendência a ser mais gastões, você vai gastar mais. Se seus pais têm tendência a guardar pro futuro, a tendência de você guardar pro futuro é maior. E meu pai sempre foi assim. Meu pai é sempre muito preocupado com o futuro. Ele quer sempre saber se vai ter como pagar as coisas e tal. E por mais que eu venho de uma condição, graças a Deus, muito privilegiada,
Meu pai sempre me ensinou a pensar no futuro, a planejar. Meu pai é tão ansioso, assim, com o negócio do futuro, que às vezes, eu, com, tipo, sei lá, nos meus 23, 24 anos, já teve conversa com meu pai, dele falar que eu tinha que pensar se eu ia querer casar ou não, porque se eu não quisesse casar, eu ia ter que fazer um planejamento financeiro da minha vida até os meus 70 e poucos anos pra me manter sozinha. Eu falei, pai, calma. Eu tenho 24, já sou ansiosa, por favor. Não me deixa mais ansiosa, não. Eu com 20 e pouco vou ter que pensar ali nos 70. Calma, que eu não sei nem se eu vou estar viva até lá. Então, é essa a linha de raciocínio. Aí, quando eu comecei a trabalhar com internet, com 16 anos que eu comecei a ganhar dinheiro, meu pai sempre me instruiu a guardar. Então, eu fui uma pessoa que sempre poupei, gente. Eu nunca gastei mais do que eu ganho. Quando sobrava dinheiro pra mim, eu nunca pensava, tipo assim, porra, sobrou não sei quantos de dinheiro, agora eu vou torrar tudo, vou comprar bolsa, vou comprar roupa. Eu sempre fui muito econômica, até minha mãe hoje em dia vira pra mim e fala que eu tenho que comprar mais coisa, porque apesar de eu ser mulher, normalmente mulher compra bastante coisa, né? Um sapato de cada cor e tal. Eu não tenho tanta coisa assim. E às vezes até eu falo, preciso comprar mais, sabe? Me libertar um pouco. Mas eu tenho muito essa mente do tipo, não, prefiro guardar. Então, quando eu cheguei num primeiro marco importante, assim, financeiro da minha vida, quando eu tinha uns 18 anos, meu pai me instruiu, porque eu não manjo nada, tá, gente? Não entendo, não sei. Hoje eu tenho uma noção básica porque os assessores que eu trabalho atualmente me ensinaram, mas não sei. Botou no meu dinheiro uma previdência que eu não podia encostar por 5 anos. Aí ficou lá. Um dinheiro lá na previdência, eu esqueci. Eu não contava com aquele dinheiro, porque ele tava lá, investido e tal, na previdência. Depois de um tempo, eu tive um gerente de banco que meio que rolou umas coisas ruins, assim. Eu perdi muito dinheiro com esse cara, por confiar numa pessoa que, ao meu ver, tava sendo legal comigo. E no final, tipo, não tava. Não vou entrar em detalhes nessa história. Um pouquinho eu vou contar, porque a gente gosta da fofoca. Mas é porque eu não quero que vocês pensem que todos os gerentes de banco vão ser mau caráter, porque não é isso. Eu tive o azar de cair nas mãos de uma pessoa que tava visando mais os interesses dele do que os meus. E tem muita gente honesta no mercado, tá? Mas é bom pra gente ficar esperto. Porque esse cara, ele veio me convidar pra, tipo, abrir conta no banco e pra ele ser gerente da minha conta, abrir conta no banco e tal. Eu fiquei, tipo assim, uns 5 anos com ele. Ele me veio com um papo de, tipo assim, entra com o seu dinheiro, eu acesso sua conta e faço day trade pra você na sua conta e tal. E eu, ingênua, porque não manjava, pensei que era uma boa ideia, porque a gente ouve day trade, a gente pensa, nossa senhora, né, vai ganhar horrores, porque esse povo trader aí da internet fica postando só Lamborghini, casas em Dubai, coisas assim, vem aprender, arrasta pra cima Hotmart. Nunca é do day trade, né, é sempre da Hotmart. E eu pensei, caraca, vamos ganhar muito dinheiro. Ele, não, o que a gente ganhar, a gente divide. E aí, depois de um tempo, eu fui até descobrir que o que ele tava fazendo na minha conta era ilegal. Tipo, você não pode acessar a conta de alguém. Tipo, ele estava operando em meu nome, na minha conta, com meu dinheiro. E aí, se tivesse um ganho, a gente dividia o ganho. E tipo assim, se perdia, ele se fazia de sonso e o meu dinheiro que ia pro ralo. Mano, perdi uma grana preta com ele. E aí, depois disso... graças a Deus durou pouco tempo, porque eu tenho uma intuição muito forte. Quando eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa que estava errado, eu perguntei pro tarô. E aí o tarô falou pra mim, tá errado mesmo. Você corta a relação com esse cara aí, que esse cara aí não tá bom, não. E aí eu fiquei muito perdida na época, eu não sabia pra onde ir. Eu tinha uma grana que eu queria aplicar, que eu queria investir. Tinha dólares também guardado, que eu queria investir fora e tal. E ele falava pra mim que não era bom. E eu ficava tipo, como não é bom, gente? Tipo, é dólar. Se eu investir em dólar e qualquer dividendo que me gerar em dólar... é em dólar, sabe? Tipo, é bom. Ele, não, você tem que passar pro Brasil e colocar aqui comigo. Eu, tá bom. Sentar lá, Cláudia. Deixa eu ver se meu chá esfriou. Peraí. Desculpa, deve ter gente que odeia esse barulho. Enfim, dito isso, eu tava... Olha a lei da atração. Eu tava com a passagem comprada pra vir pra cá, tava, tipo assim, super perdida. Tava com dinheiro parado, assim, que eu não sabia pra onde colocar. E uma coisa, gente, no mundo do investimento, assim, das poucas coisas que eu sei, é que dinheiro parado em conta corrente não é bom. É tipo água parada que vai dar dengue, entendeu? Porque o seu dinheiro tem que estar aplicado pra ele estar rendendo alguma coisa, pra ser vantajoso. Se ele tá só parado na conta corrente, ele vai estar estagnado lá. E aí eu não sabia pra onde colocar, tal, e minha mãe na minha orelha falando assim, nada a ver isso de você querer mexer com investimento, de você querer investir, você não entende nada disso. Como que você vai querer fazer isso se você não entende? Isso é pra gente que estudou. Aí eu virei pra ela nesse mesmo dia e falei assim, eu tenho fé em Deus, que Deus vai colocar na minha vida uma pessoa honesta, capacitada, transparente, que vai me auxiliar com isso. Com certeza deve ter. Tem tanta gente que investe. Eu sei que eu vou achar. Só tem que ter calma, Deus vai botar. Gente, no mesmo dia, eu tava em desespero, abri o YouTube, perguntei assim pro YouTube,
onde que eu coloco tantos US$ 1.000? O que fazer com tantos US$ 1.000 lá que eu tinha? Aí comecei a assistir vários vídeos, assim, e caí num vídeo que tinha 600 visualizações, tipo, nem era um dos vídeos mais hypados que tava no YouTube. E aí eu escutei o cara falando, né, do sistema de assessoria, que era diferente dessas assessorias de banco. Me identifiquei, falei, pô, é mais ou menos isso que eu preciso, alguém que vai me assessorar dessa forma. Eu mandei uma mensagem lá no site deles, eles entraram em contato comigo pra marcar a reunião. Graças a Deus, o marido da minha melhor amiga é economista, então ele entende bastante. Conversei com ele, expliquei toda a minha situação. Expliquei tudo que eu tinha sido danada, né? Que tinha me causado dano desse último assessor que eu perdi muito dinheiro e tudo mais. Foi uma paulada forte. E ele falou assim, não, eu entro na reunião com você e converso com eles pra, tipo, até ver se eles não vão te passar a perna. Porque, gente, pensa, a confiança, que nem uma folha de papel intacta, assim, quando você amassa, vai ficar cheio de coisinha, né? Então, olha que clichê eu usando isso. Mas pensa, eu confiando meu dinheiro de novo na mão de outra pessoa depois de ter sido, juro, levado um rombo financeiro de um cara que eu achei que era meu amigo, porque ficou, tipo, 5 anos cuidando da minha conta e tal. E eu só perdendo dinheiro. Eu percebia muito isso, que por 5 anos, mesmo eu tava sempre guardando dinheiro, sempre separando pagava minhas contas, separava o que sobrava, colocava nas aplicações e tal, eu não via no banco o gráfico geral, assim, tipo, o valor do meu patrimônio total subindo. Ele sempre tava estagnado ou sempre descia, eu não entendia por quê. E depois que esses assessores entraram na minha conta, eu fui entender por quê. Enfim, aí fechei com eles, é um tipo de assessoria diferente que eu faço hoje em dia. Não é essas assessorias de banco, porque o que eles me explicaram, tá, gente? Ó, não tô querendo falar mal de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Isso é o que os meus assessores me passaram. Hoje em dia, nas assessorias de banco, eles não vão te cobrar nada. Tipo assim, você vai entrar lá no banco e eles vão falar assim, não, a gente vai botar esse investimento aqui pra você, né? Só que, se você é uma pessoa ingênua, assim como eu, e pega uma pessoa mau caráter também, algum dos papéis, eles ganham comissão por esses papéis. Então, nem sempre eles vão estar visando o que vai beneficiar você. Eles vão estar visando o que vai beneficiar o bolso deles. Então, no meu caso, tipo, ele tinha colocado meu dinheiro em papéis que não estavam rendendo absolutamente nada. Pelo contrário, os papéis estavam todos caindo. Então, eu tava, tipo, 7, 8 meses perdendo dinheiro todo mês. Porque ele tinha colocado meu dinheiro lá numa aplicação que não estava sendo boa. Mas que provavelmente estava gerando uma comissão pra ele. E aí, enfim, tudo isso estava bem bagunçada a minha carteira. Eu não tinha noção de nada, eu não sabia nada do que tinha lá. E aí, esse pessoal que eu trabalho hoje em dia, eles, tem uma planilha compartilhada comigo, com atualizações em tempo real, de exatamente todos os fundos e todos os ETFs e tudo que eu tenho aplicado em todos os lugares, todos os bancos, porque eu tenho um banco, uma corretora e tenho mais a carteira de cripto. Então eu tenho tudo numa planilha, tipo assim, extremamente detalhada, e qualquer dúvida que eu tenho, eles me explicam assim, como se estivessem explicando pra criança de 7 anos, pra ter certeza que eu entendi, sabe? Então, tipo, é muito bom porque hoje o universo me escutou e me colocou pessoas responsáveis, honestas e transparentes no meu caminho para poder cuidar da minha parte financeira. Só que, diferente de um assessor de banco, hoje eu pago. É um serviço que eu pago e esse valor é relativo ao meu patrimônio. Então, se meu patrimônio aumenta, eu pago um pouco mais. Se meu patrimônio abaixa, eu pago menos, porque é uma porcentagem relativa ao meu patrimônio. E aí hoje, gente, assim, das poucas coisas que eu entendi nesse processo, eu sei que hoje eu invisto em ETF, em dólar, né? Isso é em dólar, eu invisto por uma corretora que é parte brasileira, mas você se expõe ao mercado americano. Então, eu invisto em ETFs, que são ações atreladas à Bolsa de Valores. Um exemplo, assim, talvez eu esteja errada, mas pelo que eu entendi é isso. Por exemplo, se você vai investir na Bolsa de Valores, você vai comprar ações da Apple. O ETF, você vai comprar um conglomerado de ações de empresas de tecnologia e a Apple vai estar dentro dessa. Tem um negócio, assim, que eu acho que é não sei se é ETF isso ou não, mas é bem famoso no mercado, na Bolsa de Valores americana, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, assim, tipo, todas meio que no mesmo, assim. Então, tipo, sei lá, você comprou Amazon, Netflix e não sei mais qual. Aí vamos supor que o Netflix caiu, mas a Amazon cresceu, você fica ali, entendeu? Você não perde tanto. Pelo que eu entendi é isso. E aí, dentro dessas ETFs, eu posso me expor a vários mercados. E isso é uma outra dica de investimento, assim, que não coloque todos os seus ovos numa cesta só. Tipo, diversifique a sua carteira, tenha várias coisas. Porque, por exemplo, hoje eu tenho ETFs de ouro, de utilities, que é tipo papel, ferro, essas coisas, sabe? Madeira. Aí tem o ETF, outros que eu, tipo, agora esqueci, mas tem uns até que é da cannabis, gente. Eu invisto até no mercado da cannabis. Não tava muito bom a cannabis, não. Esses dias eu perdi. Fiquei triste. Mas aí o ouro aumentou, aí eu ganhei.
o ouro bombou, gente. O ouro foi recorde histórico. Meu ouro, estourou, entendeu? Mas, isso é outra coisa também no mercado financeiro. Principalmente se você quer investir em renda variável. Você tem que ter estômago e você tem que ter paciência. Por exemplo, Bitcoin. Eu aprendi Bitcoin por causa de um amigo que na época tava super assim na Bitcoin, e aí ele veio me ensinar tudo. Na época eu não entendia porra nenhuma, e ele virou pra mim e falou assim: não tem problema, vai escutando e você vai absorvendo por osmose. Porque uma hora esses termos, você vai escutar ele ali, vai vendo uma reportagem ali, ele vai começar a fazer sentido na sua cabeça. E cara, isso foi assim um grande ensinamento na minha vida. Porque o pouco que eu sei de mercado financeiro foi por osmose. No começo, era um grande ponto de interrogação na minha cara. Mas aí eu fui vendo vídeos no YouTube, tem muito conteúdo online, tem muito podcast que fala sobre, tem muito influenciador que o conteúdo é só economia. E também tem alguns cursos online. Tipo, eu mesma fiz um cursinho online muito básico, beabá do beabá, na FGV, que era tipo assim, pra economia, pra você entender a diferença de renda fixa e renda variável, sabe? De umas coisinhas assim. Já faz tempo isso, confesso que eu esqueci metade do curso, mas eu fiz, porque eu sou interessada em pelo menos entender um pouco. E aí ele falou tudo isso e tal, e na época a gente comprou uns bitcoins lá. Eu lembro que, tipo assim, foi em 2021, 22, não lembro, mas ele me ensinou que, tipo, sempre que você faz um aporte de bitcoin, você anota qual que era o valor que o bitcoin tava no dia que você comprou. Então eu lembro que esse dia específico que a gente comprou, tava, tipo, na faixa dos 21, 22 mil. E aí agora vocês estão vendo que o bitcoin tá, tipo, aumentou, foi pra 90 mil, aí cai, vai pra 60. Aí quando cai você tem que comprar. Aí depois ele sobe de novo, entendeu? E o povo fala que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu acredito no Bitcoin. E eu tenho uma carteira de cripto que eu invisto em várias criptos, não só o Bitcoin. Já tive ganhos também já tive perdas, mas investimento pra mim, gente, é sempre a médio e longo prazo. Eu não tô pensando nada no curto prazo. Eu acho que a ansiedade é sempre uma inimiga de quem quer mexer com essas coisas. Principalmente essa galera, tipo, vou fazer day trade, fazer essas coisas que é, tipo, muito rápido, comprou e vendeu na mesma hora. Isso é muito, 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 muito arriscado, gente. Então, tomem muito cuidado. E outra coisa que eu sempre tive e atualmente tenho de uma forma mais organizada, graças a esses meus assessores, e é uma coisa que, tipo, se vocês ainda não começaram, todo mundo aqui que me assiste, acredito que seja bem novo, comecem, que é ter uma reserva de emergência. Eu confesso que, tipo assim, assuntos financeiros não é coisas que a gente sai conversando, assim, no geral com os amigos, né? A gente fala de putaria, fala de um monte de coisa, mas a gente não fala sobre como a pessoa lida com o dinheiro dela, né? E eu vejo que eu tenho muitos amigos, assim, que estão muito bem de vida, graças a Deus, ganhando muito bem, mas que as pessoas não têm dinheiro guardado. Tipo, não tem uma reserva de emergência. O nome já diz tudo. Reserva de emergência. Deus o livre acontece alguma coisa, gente. Deus o livre alguém perde trabalho. Como é que vocês vão pagar, sabe? E se acontece, tipo, uma emergência grave de alguém ficar doente, você precisa ter, sabe? Então, é muito importante. A minha reserva de emergência atualmente fica toda aplicada em tesouro, porque tem uma liquidez rápida, então, tipo, se eu preciso sacar esse dinheiro, ele cai no mesmo dia na minha conta, e eu deixo tudo lá. Deixo meu dinheiro lá aplicado. Se eu não tenho R$0 na minha conta corrente, pra ser bem sincera, 0. E aqui também na conta da Espanha, eu coloco só o suficiente, assim, ó, um valor fixo mensal pra eu passar o mês. E é com esse valor que eu tenho que passar o mês, não fico adicionando mais dinheiro na minha conta. E o resto do que eu ganho, eu sempre invisto. Porque o meu trabalho sempre foi meio que um freelance, né? Então eu não sei, talvez hoje tá muito bem, amanhã não vai estar. O que vai me segurar minhas pontas amanhã é o que eu tenho investido, é o que eu tenho guardado. E hoje, eu já posso falar pra vocês que eu já ganho alguns dividendos de alguns fundos que eu tenho. Porque dentro desses meus investimentos de dólar, eu também tenho alguns fundos que é tipo bonds, que chama, que é a renda fixa americana, e tem algumas outras coisas que eu também entendo, que é tipo uma renda fixa lá, mas que eu invisto em, tipo assim, mercado brasileiro, tipo Petrobras, essas coisas, só que em dólar. E de 3, alguns em 3 em 3, alguns de 6 em 6 meses, me pagam uns dividendos. E é muito legal, gente, porque, tipo, vira e mexe, eu entro lá e eu vejo que, tipo, entrou uma grana razoável, sabe? E você fica, caraca, que legal, né? Essa é a parte mais legal do dividendo. E aí eu sempre reinvisto esse dinheiro. Então, a minha organização financeira funciona assim. Eu sempre guardei, sempre investi pensando no meu futuro. E ainda assim eu dou uma surtada, tá? Por mais que eu esteja ganhando bem e tudo mais, que graças a Deus estou vivendo uma fase confortável, a gente nunca estagna, né? Tipo, eu não consigo ficar parado e falar, não, tá tudo bem agora. Eu sempre fico pensando o que mais eu posso fazer, o que mais, sabe? Só que também, uma coisa que meu pai me não, me ensinou, e eu acho que é um ensinamento muito legal. Ele falou assim pra mim, se algum dia você começar a ganhar muito, tá tudo bem você querer viver com mais conforto, sabe?
Mas nunca eleve tanto, assim, o seu padrão de vida, tipo, a níveis extraordinários. Porque se algum dia, porventura, a peteca cair, a sua queda não vai ser tão grande. E eu levo isso meio que pra minha vida, sabe? Eu gosto. Se eu tivesse, de verdade, gente, às vezes eu olho e falo, se eu quisesse viver de luxo, tipo assim, comprando só bolsa de marca, montada, assim, cara, teria como eu fazer isso, sabe? Só que não é o que me atrai. Eu prefiro guardar o meu dinheiro e pensar no meu futuro. Eu ainda não sei quais são os minhas metas financeiras. Tipo, antes eu tinha muita vontade de comprar um apartamento. Hoje eu já não tenho tanta certeza se essa é uma meta pra mim. Talvez seja, eu compraria talvez se fosse pra investimento e tal. Mas até conversando com alguma galera, assim, que manja, né, que já estudou e tudo mais, economia, muita gente fala que apartamento é só se realmente for muito seu sonho. Porque hoje em dia, às vezes, compensa mais se deixar o dinheiro aplicado e tal. Mas eu tenho minhas controvérsias, assim. Eu acho que você ter um imóvel é sempre uma garantia muito boa, né? E, enfim, no momento, assim, agora, no meu momento de vida atual, eu quero guardar meu dinheiro pra poder fazer minhas viagens, pra poder ter essa liberdade, tipo assim, quero viajar, sei lá, quero programar hoje pra ir na semana que vem, eu poder fazer isso, sabe? Então, isso pra mim é muito legal. E a dica que eu posso dar pra quem tá assistindo esse vídeo agora e fica tipo, meu Deus, não sei o que fazer, não sei como começar. Desculpa, gente, foi mal. Vou até tomar um chazinho. A minha dica é, gente, sempre tentem poupar. Se sobra, se não sobra, não tem muito o que fazer, né? Se não sobra, gente, aí realmente é difícil. Mas se sobra, não torre esse dinheiro, sabe? Tipo, faça escolhas conscientes. Uma vez eu peguei o meu cartão de crédito e eu comecei a anotar tudo que eu gastava, né? Tipo, pra ver onde que eu tava gastando mais. Aí eu vi que uma das coisas que eu mais gastava era iFood e estacionamento, quando eu morava em São Paulo. E eu falei, caraca, eu tô gastando tudo isso por mês de estacionamento, tipo, que bobeira, tá ligado? E aí eu comecei a parar menos em estacionamento, a arrumar mais lugares na rua, a pedir menos iFood, comer mais em casa, porque, gente, dinheiro não aceita desaforos. Meu pai sempre me falou isso, dinheiro não aceita desaforo. Tipo, óbvio, a gente tem que viver, tem que realizar nossos sonhos, eu acho que é muito importante isso. Mas, se você não quer viver no aperto, não quer viver né? E outra coisa, não se compare com pessoas que a gente vê na internet. Porque a gente vê na internet pessoas que estão, tipo assim, milionárias, com a mesma idade que a gente. Tem pessoas que parecem que estão milionárias, mas na real não estão. E aí a gente fica, tipo, meu Deus do céu, minha vida é uma bosta, né? Porque a fulaninha ali tá toda no luxo, tá toda montada, só viaja de classe chique, de avião de primeira classe, né? E tal, e eu aqui na bosta. Às vezes você nem sabe. Às vezes tem alguém pagando pra fulaninha, sabe? Às vezes a fulaninha tá em dívida, mas tem a bolsa. Então, não se compare. E também, uma coisa que, né, não comente, assim, nada, quanto você ganha. Eu odeio falar quanto eu ganho. Eu nunca falo. As pessoas perguntam, quanto você tira por mês no OnlyFans? Não falo. O suficiente pra viver? Sim, o suficiente pra viver. Não gosto de expor valores, assim, porque eu acho realmente desnecessário. E uma de atrair olhares das pessoas, elas ficarem tipo, mas eu tô ganhando tanto. E outra de como fala, de tipo assim, comparação mesmo, sabe? Das pessoas ficarem se comparando e tal. A questão não é essa. A questão é tipo assim, você tá ganhando o suficiente pra viver a vida que você acha confortável? Então pronto. Tá ganhando o suficiente pra realizar os seus sonhos? Então pronto, gente. A vida é meio que sobre isso, sabe? É viver na paz, é ser ambicioso, mas não ser ganancioso. Porque a partir do momento que você vira uma pessoa gananciosa, que sempre quer mais, 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 e começa a menosprezar os outros, já perde todo o sentido. A gente tem que lembrar que a gente tá aqui, somos todos seres humanos, de igual para igual. Não é porque você tem mais dinheiro, que você tem mais condição, que você é melhor do que ninguém. E quando uma pessoa... Isso é uma coisa que, me irrita profundamente. Quando a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, ela muda completamente. Eu acho que, assim, quando entra o dinheiro, você vê quem é realmente a pessoa. Porque é como a pessoa vai agir quando ela tem uma boa condição financeira com os outros, que é o que vai mostrar a real índole dela. E tem muita gente que faz assim, que você fala, meu Deus, a pessoa, né, nossa, muito legal. E aí quando você vai ver, a pessoa é um traste. Só porque ela tem dinheiro, ela acha que ela pode maltratar os outros, ela acha que ela é melhor. E, cara, não tem nada mais feio do que isso, juro. E aí eu até entendo, eu consigo entender as pessoas que falam, tipo, porque é todo rico e tal. Porque tem muita gente que tem dinheiro que é assim. Que acha que por ter dinheiro a pessoa é invencível, né? Sendo que a coisa mais bonita que tem
e que de mais valor que existe, na minha concepção, é você ser uma pessoa humilde, sabe? Eu acho que não tem nada mais chique do que você ser uma pessoa, assim, tipo, com boas experiências. E ver, falar, pô, essa pessoa tem experiência, essa pessoa viajou pra vários lugares, conhece muitas culturas, dá pra ver que a pessoa tem um bom gosto, conhece bons restaurantes, sabe? Aquela cultura que só a pessoa que vive, sabe? Tipo assim, ai, não, porque a extração dessa uva feita no sul da França. Tipo, mas uma pessoa, ela tem tudo isso, mas ela é humilde. Gente, pra mim, quebra. Pra mim, quebra qualquer pessoa nojenta que é nariz em pé, que só vive banhada de grife, mas trata os outros mal. Então, a minha reflexão do dia é essa, entendeu? Guardem o dinheirinho de vocês, aproveitem que a gente é novo. Eu sei que dá vontade de gastar tudo em balada, churrasco, roupinha. E não tem problema gastar às vezes também, gente. Tem que viver. Mas lembrem-se sempre de guardar um dinheirinho. Se forem guardar o dinheirinho de vocês, dá uma boa pesquisada, qual que é o melhor fundo para vocês colocarem, dá uma olhadinha no Tesouro, tem muito conteúdo online. Eu não sou a melhor pessoa para falar para vocês, façam isso, mas procurem pessoas que possam auxiliar vocês, vê bem direitinho, joga um tarô, tá? Porque eu sempre jogo no tarô. Joga um tarô, às vezes vai abrir as ideias, clarear as intenções de vocês, não é mesmo? E, enfim, é isso, gente. Que tenhamos muita prosperidade, desejo prosperidade e abundância a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Se você chegou até o final, você vai comentar, eu recebo a prosperidade e a abundância, e você vai deixar um like nesse vídeo, tá bom? E aí vocês me contem também a opinião de vocês, a vivência de vocês, como vocês lidam com o dinheiro de vocês. Se tem alguém aí também que trabalha no mercado financeiro, como que vocês fazem. Enfim, deixa aí nos comentários, bora trocar essa ideia. Um super beijo. E, claro, não esqueça de deixar o feedback do que você acha desses vídeos, assim, mais falados, mais estilinho podcast, com chazinho, tudo mais. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.